demorando um pouquinho para gravar, sabe? Agora foi. Então, boa noite, pessoal. Hoje é dia 3 de março. Boa noite, professor. Boa noite. Vamos dar início a mais uma aula de tributário. Hoje tem bastante gente, hein? Tem bastante gente. Espero que vocês todos estejam bem, né? Por gentileza, eu peço que vocês mantenham, durante a aula, a câmera ligada. Tá bom? Bom, crianças, o primeiro aviso que eu dou hoje é que a nossa aula será um pouco mais curta. E isso se dá em razão de circunstâncias alheias à minha vontade. O professor Marcos, acho que ele é professor da disciplina de prática, né? É isso? Prática jurídica, né? Isso, professor. Ele me solicitou, através da Jennifer, um pedaço da minha aula, para que eles pudessem fazer algum trabalho com vocês, né? Então, evidentemente, a gente sempre atende, né? E eu preparei hoje uma aula um pouquinho mais curta para a gente, tá bom? Nós vamos terminar um pouco mais cedo para que o professor Marcos possa desempenhar o trabalho deles com vocês. Não haverá nenhum prejuízo para vocês, tá bom? Nenhum prejuízo. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, na aula passada, nós conversamos sobre o conceito de tributo, a classificação de tributos e as funções dos tributos. Vocês podem me recordar o conceito de tributo? Faz tempo, né? Faz uma semana. Artigo 3º da CNT, professor? Do CTN. CTN. Isso. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ponto final, é isso, né? Assim como eu e o Fabiano aqui recitamos o artigo 3º do CTN, vocês também têm que saber recitar. Mas não basta só recitar, tem que entender o artigo 3º do CTN, como nós fizemos na aula passada. Desmembramos ele em partes, e fizemos comentários para cada uma das partes, para que vocês tenham noção do que é tributo. Ok? Tá? Bom, quais são as espécies de tributo que nós temos? Tributo, taxas e arrecadação de melhorias. É isso? Vamos lá, senhores. Segundo o CTN, assim, para a gente resumir, tá? Segundo o CTN, nós teríamos 3 espécies tributárias. CTN lá de 1966. Nós teríamos 3 espécies tributárias. Os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Okay? Com o advento da Constituição de 1988, a despeito de no artigo 145 da Constituição Federal, o Constituinte ali prescrever que são 3 as espécies tributárias, fazendo novamente menção aos impostos, taxas e contribuições de melhoria, assim como havia feito o CTN, a Constituição Federal fez a previsão de outros 2 tributos, né? Os empréstimos compulsórios e as contribuições. Tá? Bom, quando foi publicada a Constituição, alguns tributaristas disseram assim, olha, a despeito da Constituição ter previsto, né, mais 2 espécies tributárias, que são os empréstimos compulsórios e as contribuições, elas não seriam novas espécies tributárias, porque a depender do seu fato gerador, né, eles podem ser classificados ou como impostos ou como contribuições. De modo que, para esses tributaristas, ainda permanecem
apenas 3 as espécies de tributos: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Bom, mas não foi isso que prevaleceu. O que prevalece na doutrina é que nós temos 5 espécies tributárias, né? As 3 indicadas pelo CTN, impostos, taxas e contribuições de melhoria, e as 2 novas criadas pela Constituição Federal, que são os empréstimos compulsórios e as contribuições. Vocês entenderam? Sim? É apenas uma revisão. Okay? Bem, senhores, aí falamos de outras classificações de tributos, e depois falamos sobre as funções dos tributos, né? Função fiscal, extrafiscal e parafiscal. Bom, na aula de hoje, e não só na aula de hoje, nós vamos dedicar o tempo a estudar cada uma das espécies tributárias. Então, nós vamos gastar um tempinho estudando os impostos, dando as características gerais dos impostos, e depois eu vou falar um pouco a respeito de cada imposto que existe, né? Impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais. Depois falaremos das taxas, em seguida contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e, por fim, as contribuições. Tá? Nós vamos gastar algumas aulas conversando a respeito das espécies tributárias de forma individualizada. Tá bom? O normal, senhores, é que a gente inicie esse estudo pelos impostos. Esse é o mais comum, tá? Apenas por uma organização didática. Mas como hoje, né, a gente teve aquele imprevisto que eu falei para vocês no início da aula, nós vamos falar sobre as taxas e as contribuições de melhoria. E deixaremos para a próxima aula o tema impostos. Tá bom? Não preciso nem dizer, né, que são aulas absolutamente fundamentais. Todas as aulas são fundamentais, tá, senhores? E essas são mais do que especiais, tá bom? Então, antes de dar início ao nosso tema, vamos fazer uma chamada, então, que já deu 7h30, tá? Então, eu vou pedir, vou falar aqui, vou chamando e daí vai respondendo. Tá? Adilaurinda. Presente. Amanda. Amanda. Ana Flávia. Presente. Carlos Henrique. Presente. Caroline. Presente. Daphne. Presente, professor. Daniel de Lima. Presente, professor. Dinarte. Presente, professor. Emerson. Presente, professor. Presente. Tem alguém com o microfone aberto aí? Obrigado. Fabiano. Emerson. Emerson está presente, né? Presente. Ok. Fabiano. Fernanda. Professor, o senhor não me chamou. Quem? Evelyn. Então, senhores, lembra daquele probleminha que apareceu na aula passada, que tem alguns nomes aqui que eu não consigo inserir dados no campo, eles permanecem. Então, assim, quem não for chamado é porque é provavelmente esse problema. Aí vocês têm que falar com a coordenação. Verdade. Semana passada, como você falou. Então, por gentileza, fale de novo, porque aqui Evelyn não consigo inserir nada no campo. Gustavo. Presente. Isabelle. Presente. Jackson. Presente. Jennifer. Presente, professor. Laís. Presente. Larissa. Estou aqui. Letícia Machado. Aqui, professor. Lucas. Lucas. Marcelo. Presente. Milene. Estou aqui.
Naísa. Natália. Rosimaira. Presente, professor. Thales. Thalita. Thales mudou de instituição, professor. Thales mudou? Tá. Thalita. E a Vanessa. Presente. Ok. Professor, o meu tá o mesmo problema de novo? Não entendi o que você falou. Fala mais perto do microfone. O meu tá o mesmo problema de novo? Se tá com o mesmo problema de não chamar o nome, o meu também provavelmente ainda deve estar. Eu vou citar o nome aqui, o nome dos alunos que eu não consigo inserir nada nos campos, tá? Daniel José, Daniel Schmidt. Presente. Querido, não é aula. Eu sei, professor, eu sei. Daniel Schmidt, Evelyn, Isaías, Isabel, Juliana, Karen, Letícia Franco, Luiz Antônio, Renan, Simone. É isso. São esses. Ô, professor, não consegui responder a chamada, porque bem na hora que caiu aqui o negócio. Não, você já tinha falado comigo, eu sei que você está presente. Beleza, obrigado. Professor, eu tive o mesmo problema. A hora da chamada eu tive um problema com a internet, mas eu estava aqui. Amanda? Isso. Resolvido, Amanda. Obrigada. Por nada. Bom, crianças, então vamos conversar, então, na sala de hoje. Taxas. Vamos conversar sobre taxas. Taxa é uma espécie de tributos. Uma espécie de tributo. Okay? E é um tributo vinculado. Naquela classificação de tributos que são vinculados ou não vinculados a uma atividade estatal, a taxa é um tributo vinculado. Como assim, professor? Vinculado ou não a uma atividade estatal? Há tributos que o contribuinte paga em razão de uma ação que o Estado faz. O Estado faz alguma coisa. E por conta disso é que se paga um tributo. Há tributos que eles só existem porque antes o Estado fez alguma coisa. É como se fosse uma contraprestação, né? E estes são tributos que são vinculados a uma atividade estatal. Essa é a classificação. Tributos que são vinculados a uma atividade estatal. Quais são eles? São as taxas, contribuições de melhoria. Bom? E existem tributos que não são vinculados a uma atividade estatal. Ou seja, o contribuinte paga independentemente de o Estado fazer alguma coisa por ele ou pela sociedade. Melhor dizendo, por ele. Há tributos em que o contribuinte o paga, tem o dever de pagar, independentemente de o Estado fazer alguma coisa. Por isso que são chamados de tributos não vinculados a uma atividade estatal. E os impostos são tributos não vinculados. Tá? Por que eles são não vinculados? Porque você paga imposto independentemente do Estado fazer alguma coisa. Você paga imposto porque você é proprietário de uma casa. Você paga imposto porque você é proprietário de um imóvel. Você paga imposto porque você ofere renda. Você paga imposto porque você importa um bem ou exporta um bem. Você paga imposto porque você industrializa um determinado produto. Veja, não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma com a atividade estatal. Tem ligação com riqueza. Imposto tem ligação com riqueza. A razão de existir o imposto é a tributação do Estado em cima da riqueza. Nós vamos falar isso melhor na próxima aula. O Estado, ele olha para os fatos sociais e identifica, dentre os mais variados fatos sociais, aqueles que denotam riqueza. Aquilo que a doutrina mais clássica diz. O Estado, ele identifica os fatos signos presuntivos de riqueza.
E sobre esses fatos é que o Estado cria uma regra de tributação. E essa tributação vai se dar por meio de impostos, sempre através de impostos. Porque a base de cálculo de um imposto é sempre uma riqueza. Nunca é uma atividade estatal. Não pode ser. Tudo bem? Vocês entenderam? Ótimo. Então, taxas. É uma espécie de tributo vinculado a uma ação estatal. Qual é o fato gerador da taxa? Qual é o fato gerador da taxa? Bom, antes disso, onde é que a taxa está prevista na legislação? Onde é que ela está prevista na legislação? Primeiro, na Constituição Federal, no artigo 145, inciso 2 da Constituição. Tá? Artigo 145, inciso 2 da Constituição. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Está aqui a Constituição. Vou compartilhar para aqueles que não têm aí a Constituição. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, professor. Obrigado. Sim. Ó, estou aqui com a Constituição aberta. Artigo 145. Aqui, ó. Capítulo 1º do Sistema Tributário Nacional. Seção 1ª dos Princípios Gerais. Esse aqui é o primeiro artigo da Constituição que trata de tributação, de direito tributário. Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 2. Taxas. Em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Ainda, senhores, as taxas, elas estão previstas no CTN. Vou abrir aqui o CTN para vocês. CTN. Me avisem a hora que aparecer aí para vocês. A tela. Apareceu. Ótimo. Aqui, ó. Título 4 do CTN, taxas, do livro 1º. Artigo 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal, pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Notem, senhores, notem que a redação da Constituição, que é posterior ao CTN, é muito semelhante à redação do CTN, certo? É muito semelhante. A redação do CTN é um pouquinho mais específica, né? É um pouquinho melhor. Mas isso não torna errada a definição de o fato gerador das taxas dito pela Constituição. Qual é o fato gerador da taxa? São dois, senhores. São dois. É a prestação de serviço público específico e divisível. O Estado presta um serviço público específico e divisível de forma efetiva ou colocado à disposição. Esse é o primeiro fato gerador. A prestação de serviço público específico e divisível de forma efetiva ou colocado à disposição ao contribuinte pelo Estado. Quando eu digo Estado aqui, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ok? Nós temos um segundo fato gerador das taxas, que é o exercício do poder de polícia. É o exercício do poder de polícia. Ok? Se nós temos dois fatos geradores para as taxas, nós temos duas espécies de taxas, senhores. A taxa de serviço público, cujo fato gerador é a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, no âmbito das suas competências administrativas. Eles prestam serviços públicos ao contribuinte.
Mas quais serviços públicos que dão ensejo ao pagamento da taxa? Apenas os serviços públicos que são específicos e divisíveis. Porque os serviços públicos que não são específicos ou que não são divisíveis, estes tributos, estes serviços públicos, eles não são custeados por taxas, eles são custeados por impostos. Então, a primeira espécie de taxa que nós temos é a taxa de prestação de serviço público, específico e divisível, vírgula. Prestado ou colocado à disposição do contribuinte. O serviço ele pode ter sido prestado pelo Estado, efetivamente, ou só ter sido colocado à disposição do contribuinte. Isso também já dá ensejo ao pagamento da taxa. Pode repetir, professor, por favor? Qual parte, querido? Específico. E divisível. Prestado, vírgula, prestado ou colocado à disposição ao contribuinte pelo Estado. Ok? Vocês estão conseguindo anotar ou estou muito rápido? Vocês me avisem. Eu vejo só o rostinho de vocês. Na sala eu consigo ver se vocês estão escrevendo ou não. O senhor falou colocados. À disposição do contribuinte. À disposição do contribuinte. Isso. Então essa é a primeira espécie de taxa. São as taxas de serviço público. Ou taxas de serviço. A segunda espécie de taxas são as taxas de polícia. Taxas de polícia. Exercício do poder de polícia. Muito bem, dona de Laurinda. Por que taxas de polícia? Porque o seu fato gerador é a prestação, é a realização efetiva do poder de polícia pelo Estado. Fato gerador é a prestação efetiva. Alguém está com o microfone aberto, está dando um eco. É a prestação efetiva ou o exercício do poder de polícia pelo Estado. Veja que aqui não tem à disposição. Só se pode cobrar taxa de serviço, só pode se cobrar taxa de polícia se o poder de polícia foi efetivamente realizado pelo Estado. Não basta que ele seja colocado à disposição, como acontece na taxa de serviço. São coisas diferentes. Vocês entenderam? Daqui, senhores, dessa explanação até esse momento, eles têm que prestar serviço ao poder público. Não, ao contribuinte. Ao contribuinte. Isso. Aqui, senhores, aqui a gente já consegue trazer algumas informações a mais para vocês. As taxas, elas são chamadas pela doutrina de tributos bilaterais. Por que tributos bilaterais? Porque, de um lado, eu tenho o Estado prestando um serviço público ou exercendo o poder de polícia, e isso dá aso à cobrança da taxa do outro lado, e quem tem que pagar é o contribuinte. Por isso que taxa é um tributo bilateral. Ela só existe, ela só pode ser cobrada pelo Estado desde que haja a prestação de um serviço público específico e divisível ou colocado à disposição, ou quando o poder público exerce o poder de polícia. Taxas são tributos bilaterais. Também são denominados de tributos contraprestacionais. Contraprestacionais. Porque em face da prestação
do Estado, do que o Estado fez, da ação estatal, seja a prestação de um serviço público ou o exercício do poder de polícia, existe uma contraprestação pecuniária, que é a taxa. Por isso que a taxa é um tributo contraprestacional. Ela remunera o serviço que foi prestado ou o exercício ou o poder de polícia que foi exercido. É o custo que o Estado tem para prestar o serviço, de forma específica e divisível, ou é o custo que o Estado tem para exercer o poder de polícia. A taxa remunera aquilo que o contribuinte recebe do Estado. É diferente do imposto. Professor, o poder de polícia, ele engloba o poder judiciário e tudo ou não? Beleza, você pode repetir para mim? Eu não entendi. O poder de polícia, ele está enquadrando todo o poder judiciário ou não? Não, a gente já vai chegar lá, tá, Rosimária? Só um pouquinho. Senhores, as taxas, por serem contraprestacionais, elas remuneram o serviço público divisível específico que foi prestado ou o poder de polícia que foi realizado. Elas remuneram esse serviço. Então, assim, pelo que o contribuinte pede do Estado, recebe do Estado, o contribuinte paga ao Estado. É diferente do imposto. Quando o contribuinte paga o imposto, como o imposto não tem vinculação com uma ação estatal, não se pode exigir do Estado, eu quero mais saúde, eu quero saúde para mim, eu quero segurança pública para mim, o indivíduo, na frente da minha casa. Não. O imposto não está vinculado a serviços públicos específicos e divisíveis. Os impostos são destinados ao custeio da máquina estatal de forma indivisível, daqueles serviços públicos que você não consegue mensurar o quanto que cada indivíduo recebe dele. Por exemplo, o serviço de segurança pública, ele é prestado por quem? De forma ostensiva pela Polícia Militar, de forma investigativa pela Polícia Judiciária. Tenho como mensurar quanto eu recebo deste serviço? Não tem como, né, senhores? Então dá para cobrar taxa pela prestação do serviço público de segurança pública? Não dá, porque não é um serviço público específico e divisível. Então, como é que é pago o serviço público de segurança pública? Através dos impostos. O mesmo se dá com a iluminação pública. Vocês estão na sua casa, certo? Eu imagino aí que na frente da sua casa, ou próximo da sua casa, tem um poste. E lá no topo dele tem uma luz. Ele ilumina a rua, certo? Isso é um serviço público. Serviço público de iluminação pública. Pergunto a você. Quanto que você recebe individualmente da luz que está saindo daquele poste? Você tem como mensurar? Eu recebo tantos por cento de luz. Aí o meu vizinho recebe tantos por cento. Dá para mensurar? Não tem como mensurar. Não tem como. Se não tem como mensurar, senhores, esse serviço público ele não é remunerado por taxa. Porque a taxa, ela existe para custear serviço público específico e divisível. Divisível. Eu consigo mensurar o quanto que o contribuinte recebe daquele serviço. Quem é que custeia a iluminação pública? Qual espécie tributária que custeia a iluminação pública? Imposto. Pois é, Daniel, seria essa a resposta. Não é? Não, a Constituição deu uma torcida no negócio, tá? Eu respondo isso depois. Eu já dou a resposta, melhor dizendo. É uma contribuição. Tá? É uma contribuição que remunera a iluminação pública. Mas como eu disse na aula passada, artigo 4º do CTN, a natureza jurídica de um tributo
não é determinada pelo nome do tributo, mas pelo seu fato gerador. Certo? Então, essa contribuição de iluminação pública, que está prevista no artigo 149A da Constituição, que antigamente era chamada de taxa de iluminação pública, e em razão de o STF julgar inconstitucional várias vezes essa taxa, por que ela é inconstitucional? Porque taxa só existe para remunerar serviço público divisível. Iluminação pública é serviço público? É, mas é indivisível. Quem é que tem que custear a taxa? É imposto. Aqui que os municípios fizeram, que são serviço público municipal, o que os municípios fizeram? Para de fazer taxa. Então nós vamos lá, cair arrecadação. Não, vai lá e cria uma contribuição. O Constituinte foi lá e botou no artigo 149A, que a iluminação pública vai ser custeada através de contribuição, e não imposto. Mas aí vem a crítica. Né? O que determina a natureza jurídica de um tributo não é o seu nome, mas o seu fato gerador. E há aqueles que defendem, o fato gerador é a prestação do serviço público. Só que como ele não é divisível e é serviço público, tem que ser uma contribuição. Assim como é a Previdência. A Previdência é um serviço público. Ela é custeada como? Através de contribuições, pagas pelos empregadores e pelos empregados. Então essa contribuição é um imposto. O detalhe é que a contribuição, ela incide sobre riqueza. Aí é que vem aquilo que eu falei na sala de aula, no começo da aula. Embora a Constituição, em 88, tenha criado 2 novas espécies tributárias, que é empréstimo compulsório e as contribuições, há contribuições cujo fato gerador é riqueza. Então ela não pode ser uma contribuição, pelo artigo 4º do CTN. Ela é um imposto. Analisando o fato gerador dela, ela é um imposto, ela incide sobre riqueza. Olha que pergunta ótima, dissertativa para a prova. Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Então, assim, Professor, diga. então é errado aquela expressão, fui taxado pela Receita Federal. Que muitos dizem assim quando... Completamente. Completamente. No caso esse que a Receita Federal cobra é um imposto sobre importação, no caso. Veja, o que a Receita cobra são tributos. A Receita cobra tributos federais. Não todos. Não todos. Alguns. A maior parte deles. E dentre esses tributos nós temos... Tá bom, Thalita, não precisa se justificar tanto, querida. Pode deixar. A Receita, ela cobra tributos federais, não todos, mas a maioria deles. E eu disse tributos, eu não disse impostos. Porque a Receita cobra impostos, arrecada impostos, fiscaliza, mas ela também cobra taxas, porque ela presta serviços públicos, de maneira divisível e de maneira específica. Então ela cobra taxa também. O que ela não cobra? Contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, e as contribuições são federais, né? Quando são federais, ela também cobra essas contribuições. Ok? Então a Receita Federal ela não cobra só impostos, tá? Ela cobra outras espécies tributárias também. Tá bom, senhores? Professor, então ela não cobra contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e... Só esses dois. Só esses dois. Quem mais? Alguém está com a mão levantada. Professor, tem uma pergunta. Diga. Sou eu. Diga, Daniel. Na continha da Sanepar, de água, diz lá, tributo federal, lei 12.741, valor aproximado de R$7. A minha pergunta é, o que corresponde a esse tributo federal na continha da Sanepar? Provavelmente é PIS e COFINS, que são os tributos federais. A minha outra pergunta é da luz, vinha sempre iluminação pública, R$2, né, na conta da Copel, e agora já não vem mais especificado esse pagamento da luz, da iluminação pública. Porque iluminação pública não é taxa.
Iluminação pública é contribuição. Então, o Estado tem que arranjar um outro jeito de veicular a cobrança dela. É por isso que não vem mais na conta da Copel. Mas ela tá ali, ou não? Há estados que ainda mantêm, há outros estados que põem em outro lugar a cobrança da iluminação pública. Professor, qual que é a diferença de taxa para tarifa em serviços públicos? Já vou chegar lá. Mas ela está embutida, né, professora, essa taxa que o Daniel falou. Ela, mesmo não aparecendo na conta da luz, ela está embutida lá nos valores, não está? Se o Estado cobra a taxa junto com a conta de luz, o consumo da conta de luz é uma opção estatal. Aí no valor total que você paga, você está pagando, além do consumo da tua luz, a taxa de iluminação pública, que não é uma taxa, é uma contribuição. E quando isso vai cair no cofre público, ele não entra num cofre só, há uma subdivisão. Não vai por uma conta só. Não dá para misturar esses valores, não pode misturar esses valores. Mais alguma pergunta? Eu vejo alguém mexendo... Não, acho que não é comigo. Acho que deve estar falando com outra pessoa. Tudo bem. Mas nenhuma dúvida? Tá bom, então, senhores. Continuando. Taxas. Então, são tributos contraprestacionais. Tá? O fato gerador das taxas, então, são dois. Prestação de serviço público específico e divisível, prestados efetivamente pelo Estado, ou colocados à disposição. Tá? Então, vamos dar alguns exemplos dessas taxas de serviço. Essas taxas de serviço que decorrem da prestação de um serviço público específico e divisível, que o contribuinte recebe. E daí ele tem que pagar ao Estado pelo serviço público que ele recebeu. Então, isso tem que ser mensurado, né, porque ele é divisível. Só serviços públicos que são específicos e divisíveis é que podem ser remunerados por taxas. Vou dar exemplo para vocês do que não é taxa de serviço. Taxa de limpeza pública. É serviço público? É. Municipal. É específico? É. Limpeza pública. O objeto é super específico. É divisível? O gari que passa ali limpando... É a mesma história da luz. A mesma história da luz. Você não sabe o quanto que ele está limpando, que você tem que pagar. O meu pode estar mais sujo que o dele. Ele varreu mais a minha calçada. Ele varreu mais a tua calçada, não. Ou eu varri a minha calçada, não precisava limpar, então não vou cobrar taxa. Então, taxa de limpeza pública é errado. Indivisível. Muita gente fala taxa de limpeza pública. Tecnicamente, juridicamente, o que vocês falam? Está errado. Isso não é taxa. A natureza jurídica disso não é taxa. Balneário Camboriú, por exemplo, Sim. Vem taxa de limpeza pública. Vem discriminado no boleto. Está errado, então. Está errado. É inconstitucional. Mas bem. Assim, senhores, as taxas são tributos, certo? E se elas são tributos, ela é instituída por lei. Artigo 3º do CTN, o conceito de tributo. Todo tributo é instituído por lei. Então, todas as taxas são instituídas por lei. Todas. E se tem uma lei municipal que institui a taxa de limpeza pública, essa lei é inconstitucional. Pode entrar na justiça. Eu não vou pagar essa taxa. Porque essa exigência é inconstitucional. E o Tribunal de Justiça vai reconhecer a inconstitucionalidade, porque isso é pacífico na jurisprudência. Taxa de recapeamento asfáltico. O município vai lá e começa, um pouquinho antes da eleição, né? 1 ano e meio antes da eleição, saem os caminhões de recapeamento. Ele vai lá e começa a cobrar taxa pela prestação desse serviço público. E aí?
Isso é taxa? Não, Por que não, Daniel? porque eu não posso mensurar, é indivíduo, não é para mim, Não é divisível. não é Não divisível. é divisível. Essa é a resposta. Agora, senhores, gás encanado. Gás encanado. Na casa de vocês chega gás encanado? Isso aqui é só para quem usa gás encanado. O serviço de prestação de gás canalizado é de competência dos estados membros. Quando chega na tua casa o gás encanado, não chega uma conta também? Quanto que você consumiu de gás? A tua conta é igual do teu vizinho? Não. Porque o consumo é diferente, né? A taxa que é cobrada ali é uma taxa mesmo? Ou é uma outra coisa? Taxa. Aquilo é taxa. Uma taxa estadual. É divisível. Porque é divisível, é específico, gás canalizado, é um serviço público específico, é divisível. Vocês estão entendendo o raciocínio? Sim. Sim, professor, só uma pergunta. Diga. A taxa de limpeza pública, né, que é indivisível, então ela não é uma taxa. Então qual é o nome dela, então, dessa limpeza Ela é uma pública? contribuição, Daniel. Ela é uma contribuição por força do que dispõe o artigo 149-A da Constituição. Ela é uma contribuição. Desculpa, interromper, professor. Diga. E como que ela é discriminada? Onde que eu pago ela? Já que não Ela tem. vem em alguma conta de algum serviço público que é prestado pelo município. Às vezes vem no carnê do IPTU. É o município que decide como é que ele faz essa cobrança. Mesma coisa para luz. Mesma coisa para luz. Tudo bem? Bom, senhores, agora eu vou entrar na questão da Vanessa. Professor, qual que é a diferença entre taxa de serviço público e tarifa? É isso, né, Vanessa? Muito bem. Qual que é a diferença? Veja, senhores, as duas, tanto a taxa quanto a taxa de serviço público, quanto a tarifa, elas têm a sua razão de existir porque elas são uma contraprestação a um serviço público que é prestado. A razão de existir das duas é a mesma. Elas são contraprestações a um serviço público que é prestado. Elas remuneram o serviço público que o contribuinte ou um particular, contribuinte no caso da taxa, ou um particular no caso da tarifa, eles recebem. Mas qual é a diferença entre elas, então? Taxa é tributo, tarifa não. Tá, professor, seja mais específico. Veja. Taxa é serviço público, senhores, que dá ensejo ao pagamento de taxa. Quem é que institui o tributo? Quem é competente para instituir taxa? A União. Para criar a taxa através de lei. Quem é competente? Quem tem competência? Legislador? Quem tem competência para instituir a taxa? Estado, municípios e União? União, estados, Distrito Federal e municípios. Os 4 podem fazer isso. Competência para instituir taxa é concorrente ou comum. Competência é comum ou concorrente. Mas espera aí, professor, então cada um faz o que quiser. Não, tem que obedecer à divisão, à distribuição dos serviços públicos que são prestados pela União, pelos estados, pelos municípios. Cada um tem um rol de serviço público que pode prestar. Cada um tem uma competência administrativa. Isso a gente estudou lá em direito administrativo. Então, quando os entes políticos, a União, o Estado, o Distrito Federal e municípios, prestam um serviço público específico e divisível, eles cobram taxa. Criam uma lei, instituem a taxa, e a partir disso passam a cobrar a taxa. Então, a gente tem taxa federal, taxa estadual, taxa municipal. Quem é que tem competência?
os entes federados, os entes tributantes. É o que diz o artigo 145 do CTN. A União, Estados, Federal, municípios poderão instituir, mediante lei, inciso 2, taxas, pela prestação de serviço público específico divisível ou exercício do poder de polícia. O que é tarifa? Tarifa Quando também. um terceiro cobra? Ah, desculpa. Entendi, diga, Daniel. Quando um terceiro cobra, tipo o pedágio é uma tarifa, né? Para explicar a tarifa, a gente vai lá em administrativo. Os serviços públicos, eles podem ser prestados diretamente pelo Estado, e daí quem presta é a própria União, é o Estado, é o município, é o Distrito Federal, ou eles podem ser prestados de forma indireta. A indireta pode ser quem? Ou a administração pública indireta, uma autarquia, uma fundação, né? Ou pode ser através de um contrato, e daí é um particular que vai prestar. Faz uma licitação e alguém vence essa licitação e vai prestar um serviço público. É um particular. Quando o particular presta um serviço público, o usuário desse serviço público é que remunera esse serviço. Ele paga por esse serviço. E o que ele paga chama o quê? Taxa? Não, porque quem cobra é um particular. Quem presta o serviço público específico e divisível é um particular. Então, o que você paga é uma tarifa. Tarifa? Então, se você anda de ônibus, né, que tem distanciamento social, né? Quando você anda de ônibus, você tem que passar o cartão ali, né? Ou ainda tem ônibus que aceita, ou tem um cobrador ainda. Quanto que tá a passagem de ônibus? R$4,50, né? É isso? Tá R$4,50, é isso? Que seja. R$4,50, professor. Isso, R$4,50. R$4,50. Muito bem. Como o serviço é de locomoção, não importa o seu tamanho, o seu peso, a sua cor, se você é bonito ou não. É locomoção, você vai do ponto A até o ponto B, o valor é o mesmo. É R$4,50. É um serviço público específico e divisível. Cada pessoa paga R$4,50. É um serviço público. E ele é prestado. Só que ele é prestado por quem? Por um particular. A natureza jurídica disso que você paga taxa? Não. Porque quem presta o serviço não é um ente tributante. Quem presta esse serviço é um particular. Então isso é uma tarifa. Vocês entenderam? É a mesma coisa em relação à energia elétrica e água. Quando quem presta esse serviço é um particular e não o Estado. Porque a competência é do Estado. A competência é do município. Mas às vezes o município não cria uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública para prestar esse serviço. Ele faz uma concessão de serviço público. E daí é um particular. Se é um particular que cobra uma tarifa. Se quem está prestando o serviço diretamente ao município é uma taxa. Vocês entenderam? Quando você pega esse raciocínio, responde qualquer pergunta. Só que para pegar esse raciocínio tem que estudar um pouquinho, tá? E ficar repetindo, até entrar na cabeça. Tá bom? Então essa é a diferença de taxa de serviço e tarifa. Vanessa, você entendeu, querida? Sim ou não? Tá bem claro, professor. Muito obrigada. Então, veja, taxa é tributo, né? Tarifa não é tributo. Taxa é prestação compulsória, é obrigatória. Tarifa não. Tarifa não é facultativo. A instituição da taxa independe da tua vontade. Tarifa não. A instituição de taxa depende de lei, porque é tributo. A instituição de tarifa não depende de lei, depende de contrato administrativo. O regime jurídico da taxa Gente, tem alguém com o microfone aberto, por favor. O regime jurídico da taxa é direito público, direito tributário. O regime jurídico da tarifa é direito privado. É direito privado. Quem cobra taxa é ente político, entidade federada.
os entes tributantes, União, Estados, Federal, Município. Quem cobra a tarifa é um particular. Você viu quantas diferenças entre taxas e tarifas a gente tem? Por uma ser tributo e a outra não ser tributo? Tá? Bom, senhores, alguém falou aí do Poder Judiciário, né? Alguém falou do Poder Judiciário. Bom, o Poder Judiciário, ele também presta serviços públicos, tá? E se esses serviços públicos forem específicos e divisíveis, eles serão remunerados através de taxa. Tá? Então, vamos dizer assim, o serviço público de resolver casos concretos, aplicar a lei de forma definitiva resolvendo casos concretos. O serviço de julgar, isso é um serviço público, sim ou não? Sim. É específico? É específico? Sim ou não? Sim. É divisível ou indivisível? Professor, quem entra com a ação é o indivíduo. Cada um entra com a situação. Então, acho que é divisível. Claro que não, rapaz. Estou falando da função de julgar. Quanto que você recebe da função de julgar? 1%? 2%? 3%? Quanto? Se fosse assim, a União que tem que pagar mais taxa, só que ela não paga porque ela é imune. E se fosse assim, como a União é quem mais tem processo na justiça, em todas as justiças, seja na condição de autor ou de réu, né, ela que pagaria a maior parte das taxas. E não é assim. O serviço de julgar, ele é indivisível, assim como o serviço de produzir leis. É um serviço público? É indivisível, porque a lei, ela não é feita para mim, ela é feita para todos. Professor, então por que a gente, quando entra com uma petição inicial, tem que pagar a custa? Porque aí sim é específico. É um serviço público, sim ou não? Sim. O serviço de receber a petição inicial, de autuar a petição inicial, de organizar ela em algum lugar e de acompanhar essa petição inicial até o trânsito em julgado dessa ação, posterior execução e depois a baixa definitiva, esperar um tempo para poder queimar e arquivar esse negócio, alguém faz esse serviço público. E não é o juiz. O juiz julga. Quem faz esse serviço é técnico judiciário ou um analista judiciário. Ele recebe salário para isso. Mas quando você chega a alguma petição inicial para autuar, para distribuir, quem presta esse serviço público de fazer andar essa petição inicial do nascimento dela até o final, é um servidor. Ele vai cobrar um valor teu. Isso chama custa processual, senhores. Essas custas processuais são taxas. O STF assim já decidiu. São taxas. Você entendeu? Era isso, Rosimari, que você queria perguntar? É isso, professor, entendi sim. Então tá bom. Tá? Agora deixa eu só explicar para vocês o seguinte. Como eu disse para vocês, o fato gerador da taxa de serviço público é que o serviço, primeira coisa, o serviço público ele tem que ser específico e divisível. E continua o fato gerador. Ele tem que ser prestado, ou seja, o contribuinte recebe o serviço porque foi prestado pelo Estado, mas também se cobra taxa por serviço público específico e divisível, ainda que ele seja colocado à disposição do contribuinte, mesmo que ele não use, mas está lá à disposição do contribuinte. Se ele quiser usar, pode usar. A taxa de serviço tem essa característica específica. Ela não é cobrada apenas quando o serviço público específico e divisível é realizado, é praticado pelo Estado, ele recebe o serviço. Não.
ela também é cobrada quando o serviço público específico e divisível é colocado à disposição do contribuinte. Ainda que o contribuinte não faça dele uso, ele vai pagar a taxa. Mas desde que o serviço público seja específico e divisível. Um exemplo clássico, senhores, aqui no Brasil, porque em outros lugares do mundo é diferente, é a taxa de coleta de lixo. Taxa de coleta de lixo. Mesmo que você não produza lixo na sua casa, porque você, no quintal da tua casa, você tem uma mini usina de reciclagem, não sei o que, tal, você não joga lixo fora, você reproduz tudo, destrói ali na tua casa ou reaproveita dentro da tua casa. Mesmo que você não faça uso do serviço público de coleta de lixo, você vai pagar a taxa de lixo. É um serviço público específico e divisível que é colocado à disposição da população. Veja, algum de vocês aí tem casa na praia? Eu. Então, e você mora na casa ou ela é de veraneio? Eu moro na casa. E eu tenho uma de veraneio também. Então, nessa de veraneio, tem um tempo lá que ela fica vazia, não fica, Vanessa? Fica praticamente o ano todo. Pois é, então, todo mês vem a taxa de coleta de lixo, você tem que pagar. Não, mas pera lá, não, assim, a casa está vazia, ninguém está produzindo lixo. Não importa. Serviço público específico, divisível, colocado à disposição, você tem que pagar, mesmo que você não use. Entenderam? As tarifas mínimas, né, de água, esgoto, essas coisas tem que pagar, mesmo não usando. Exatamente. A mesma coisa vale para água e esgoto. Vocês entenderam? Muito bem, senhores. Muito bem. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Agora vamos falar um pouquinho da taxa de polícia. Qual é o segundo fato gerador das taxas? O exercício do poder de polícia. Exercício do poder de polícia. O que é poder de polícia? A gente estudou lá em administrativo isso, né? Quem que deu administrativo para vocês? Acho que administrativo 2 foi o professor. Ah, 2, né? Então acho que eu não falei sobre poder de polícia. Bom, o poder de polícia, ele é conceituado lá pelo direito administrativo, né? É o Estado, né, um dos poderes do Estado, que ele limita o exercício de direitos individuais, ou até mesmo o exercício de bens, né, em prol do interesse público. E quando o Estado faz isso, ele exerce o poder de polícia, ele pode cobrar uma taxa a respeito disso. O CTN, ele dá um conceito do que é poder de polícia. E o conceito legal de poder de polícia para fins do direito tributário está previsto lá no artigo 77. É 78, desculpa. É um conceito longo, e eu não vou aqui cansá-los lendo isso, né? Eu vou abordar isso de uma forma diferente. O que dá ensejo ao pagamento da taxa, dessa espécie de taxa, é o efetivo exercício do poder de polícia. Aqui é diferente do serviço público, da taxa de serviço público. Ela pode ser cobrada quando ela é prestada ou quando ela é só colocada à disposição. A taxa de poder de polícia, ela só pode ser cobrada se ela efetivamente for realizada, se ela for praticada. E aqui, senhores, o que dá ensejo à cobrança da taxa é porque o Estado realizou um ato de polícia. Não é um ato de polícia judiciária, tá? De direito penal, de processo penal. Não é esse que eu estou me referindo. É ato de polícia administrativa. Então, por exemplo, quando você vai construir uma casa, para você morar lá dentro daquela casa, você precisa de um tal de habite-se, né? O que é esse tal de habite-se? Você vai lá na prefeitura, mostra o teu projeto, ó, esse é o projeto, tá a casa pronta lá. Você vai lá ver se bate as coisas, se aquilo que está construído é aquilo que eu me propus a construir, aquilo que você autorizou. Se tiver tudo ok, você me dá o habite-se. O Estado vai cobrar de você a ida lá do servidor municipal até a casa para ver se está tudo certinho, e ele vai dar um relatório lá, um parecer dele.
ele vai te prestar, ele vai estar exercendo o poder de polícia. Alvará de funcionamento de atividades comerciais. É tudo poder de polícia. Quando você vai lá na Polícia Federal tirar o teu passaporte, você também paga uma taxa para a Polícia Federal de emissão do passaporte. Qual que é o poder de polícia que eles estão fazendo ali? Você entrega toda a documentação, eles vão revirar a tua vida nos sistemas dele. Para ver se você tem antecedentes, alguma coisa. Se você estiver limpinho, eles emitem o passaporte. Se você não estiver limpinho, não vai sair. Só que para eles fazerem isso, você tem que pagar uma taxa. Tá? Beleza? Essa é a taxa de polícia. O exercício de poder de polícia ele tem que ser efetivo. Não basta que seja colocado à disposição. Senão não dá e seja a cobrança da taxa. Bom, essas são as taxas de polícia. Vocês entenderam, senhores? Taxas? Quem é que pode cobrar taxa? Quem é que tem competência para cobrar taxa? A União, o Estado Federal e os municípios. Então, a competência como um concorrente. E daí, cada qual vai cobrar a taxa de acordo com a sua competência administrativa para prestação de serviços públicos ou exercício de poder de polícia. Né? Existem serviços públicos que são prestados pela União, e se eles forem divisíveis e específicos, a União vai lá, através de uma lei, e cria taxa. Os estados têm as suas competências, têm os serviços públicos que devem ser prestados pelos estados. Se o estado quiser cobrar uma taxa, que é remunerar esse serviço público que vai ser prestado por ele, institui através de lei. E os municípios a mesma coisa. O município tem a sua competência de serviços públicos que ele tem que prestar. E quando ele presta, ele pode decidir: eu vou instituir a cobrança de uma taxa, eu vou remunerar esse serviço através de uma taxa. Né? E essa taxa pode ser de serviço ou pode ser do exercício de poder de polícia. Veja, tem uma taxa que é instituída por município e que é, assim, um verdadeiro terror da jurisprudência. Que é a tal, geralmente em cidade de praia, isso. É a tal da taxa de fiscalização ambiental. E quando você olha a lei que institui esse tipo de taxa, ela geralmente não está prevista como serviço público, ela está vinculada a um exercício de poder de polícia. Só que nunca tem, ali no momento que você paga a taxa, não tem uma fiscalização. Não existe a prática de nenhum ato de poder de polícia. Você vai entrar ali na cidade de Bombinhas, por exemplo, em Santa Catarina, você tem que pagar essa porcaria dessa taxa. Você entrar com o teu carro ali, você tem que pagar. Eles separam ali, eles param você e você tem que pagar essa porcaria. Você tá, qual é o ato de poder de polícia que você está prestando para mim? Mas não, é que a gente aqui fica, com esse dinheiro aqui, a gente vai fiscalizar o meio ambiente aqui em Bombinhas. Vamos ficar olhando árvore, pássaro, vamos ver se os peixinhos estão felizes, né, se a água está limpa, essas coisas. Então, assim, tá aí o que eu tenho a ver com isso. Olhar passarinho, se estão quebrando árvore, se estão botando fogo, se estão jogando óleo no mar, isso é indivisível, bonitinho. Quer remunerar isso, eu faço através de imposto, e não através de taxa. Ou uma contribuição, o que for. Mas taxa não. Eu não estou recebendo nada. Nada. E tem um monte de cidade que faz isso, litorânea. Uma vez eu entrei no embate com uma pessoa sobre isso também. Sem saber disso, porque é meio óbvio, né? Como que você tem que pagar a taxa do negócio que você não tá? Então já fiquem sabendo já, tá? Bom, senhores, alguma dúvida a respeito de taxa? Mais uma coisa. A Constituição, ali no artigo 145, parágrafo 2º, vai dizer que as taxas não podem ter o mesmo fato gerador dos impostos. Taxa não pode ter o mesmo fato gerador de imposto. Por que disso? Bom, já expliquei, né?
Qual que é o fato gerador de imposto? É riqueza, senhores. Não tem ligação nenhuma com a atuação estatal. Qual é o fato gerador da taxa? O Estado faz alguma coisa para você, específico e divisível. Então, se na ânsia arrecadatória, o Estado, a União, o Estado, Federal, municípios não podem criar uma taxa cujo fato gerador seja da natureza de imposto. Isso não pode acontecer. Tudo bem? Bom, o próximo ponto é a contribuição de melhoria. Tá? Vou passar para a segunda espécie tributária, contribuição de melhoria. Só que antes de passar para ela, eu vou fazer uma chamada aqui. A de Laurinda. Amanda. Professor, a internet da Amanda caiu. Tá, Ana Flávia. Pessoal, volta correndo aí na novela para responder a chamada. Professor, eu acho que o microfone da Ana Flávia tá ruim. Ela estava reclamando, mandou aqui no WhatsApp perguntando se o senhor tinha visto a primeira chamada. Eu acho que ela mandou. Não sei se ela mandou nas mensagens, mas ela mandou aqui para então, manda no chat, então. Manda no chat. Tá? Manda no chat. Eu não tenho acesso ao WhatsApp de vocês. Carlos. Presente. Caroline. Presente. Daphne. Presente. Daniel de Lima. Presente. Dinarte. Presente. Emerson. Presente, professor. Fabiano. Presente, professor. Fernanda. Gustavo. Presente. Isabelle. Presente. Jackson. Presente. Jennifer. Presente. Laís. Presente. Larissa. Tô aqui. Letícia Machado. Letícia Machado. Lucas. Marcelo. Presente. Milene. Presente. Naísa. Natália. Rosimaira. Presente, professor. Thales. E Vanessa. Aqui. Professor, acho que não me chamou. Quem? Thalita. Thalita? Uhum. Ok. Caroline, estou aqui. Ok, Caroline, está tudo certo. Bom, as pautas foram lançadas, o sistema está atualizado. Vamos lá, contribuição de melhoria. É uma outra espécie tributária. Está prevista no CTN, em primeiro lugar na Constituição, artigo 145.3. Espera aí que eu apertei algum botão aqui que me lascou tudo. Pronto. Artigo 145 da Constituição, inciso 3. Eu vou abrir aqui para vocês. Vocês estão vendo? Sim. Olha lá, 145. A União, os Estados Federais e municípios poderão instituir os seguintes tributos. 3. Contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Então, assim, da leitura disso, o que a gente tira, né? Que a contribuição de melhoria é uma espécie tributária e que o seu fato gerador seria a realização de uma obra pública.
Bom, senhores, o constituinte de 88 não foi muito feliz nessa redação, tá? Quem fez melhor foi o CTN. Eu vou mostrar o CTN aqui para vocês. O legislador do CTN foi mais feliz. Vocês estão vendo? Então, ó, contribuição de melhoria está no artigo 81 do CTN. Ele diz assim: a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados Federal ou municípios. Então, aqui já tem a primeira resposta, né? Aqui está igual à Constituição. Quem é que pode instituir contribuição de melhoria? Tanto a União, quanto os Estados, o Distrito Federal, os municípios. Competência é comum ao concorrente. Tá? Qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? O fato gerador ela é instituída para fazer face ao custo de obras públicas, então assim, obra pública, não é privada, de que decorra a valorização imobiliária. Isso aqui é o fato gerador. O fato gerador da contribuição de melhoria tem dois elementos: realização de obra pública mais valorização dos imóveis que são afetados por essa obra pública. Vou falar em outras palavras para vocês. Quando a União faz uma obra federal e há imóveis que são afetados, que ficam ali na região da obra e que são afetados por essa obra, e a afetação que se dá é uma valorização do imóvel, assim, o imóvel antes da obra custava 100 e agora está custando 200, essa valorização se deu em razão da obra pública realizada, a União ela vai poder cobrar de você uma contribuição de melhoria. E de todos aqueles proprietários cujos imóveis tiveram uma valorização imobiliária decorrente dessa obra pública. Então, assim, a obra pública ela pode ser realizada pela União, ela pode ser realizada pelo Estado, ela pode ser realizada pelo município e pelo Distrito Federal. Tá? Independentemente de quem faça a obra pública, os imóveis, tem alguém com o microfone aberto, senhores, por gentileza. Independentemente de quem realize a obra pública, se os imóveis que ficam ali na região do imóvel, da obra, ao redor da obra, eles tiverem uma valorização imobiliária, antes da obra custava 100, depois da obra passou a custar 200, o ente tributante que foi responsável pela execução daquela obra pública vai poder cobrar contribuição de melhoria dos proprietários daqueles imóveis que tiveram uma valorização imobiliária. Vocês entenderam? E o porquê disso? Por que disso? Assim, porque ó, se você é proprietário, você vai poder argumentar o seguinte: não, espera lá, a obra pública ela já é custeada pelo imposto. Eu já pago por isso, por que eu vou ter que pagar uma segunda vez? Não é verdade? Só que esse é um raciocínio raso. Porque ele só vai até metade. Sim, de fato, para fazer a obra pública, ela é custeada por impostos. O imposto quem paga é todo mundo. Só que assim, querido, depois que a obra foi realizada, você e alguns poucos tiveram um enriquecimento no seu patrimônio. E a causa desse enriquecimento foi que todos, inclusive você, pagaram pela obra pública. Então agora você vai devolver um pouquinho da valorização que você teve em decorrência da obra pública. Vocês entenderam o raciocínio? Todos pagam pela obra, só que poucos têm a valorização. Então, por um princípio de solidariedade social e justiça social, você devolve, a título de contribuição de melhoria, um pouquinho. Ok? Vocês entenderam? A justificativa da existência da contribuição de melhoria? Se vocês fizeram um TCC de contribuição de melhoria, essa é uma pergunta que o professor vai fazer. Tá bom?
Qual é o fato gerador da contribuição de melhoria? Realização de uma obra pública mais valorização imobiliária. Professor, e se tiver desvalorização? Como aconteceu lá em São Paulo, com a construção do Minhocão. O que é um Minhocão? É um viaduto. Eles construíram lá em São Paulo, em cima de uma rua. Então, imagina assim, senhores. Você está ali na Marechal Deodoro, passa muito carro ali. E para aumentar a circulação, o que o município resolve fazer? Não, vamos criar um viaduto em cima, assim, ó. Então vai passar carro embaixo, onde já passa hoje, e vai passar carro em cima, para aumentar a circulação de carro. Eles fazem uma rua, assim, bem em cima, assim, da Marechal. Só que essa rua do viaduto, ela fica alta, assim, e fica a poucos metros de distância dos prédios que tem ali na Marechal. Você acha que isso vai valorizar ou vai desvalorizar os imóveis? Imagina, você quer morar ali no centro. O aluguel ali de uma kitnet, sei lá, R$1.000. Você acha que vai ficar em R$1.000 ou vai baixar o valor? O pessoal vai querer fugir dali. Imagina, você está tomando banho, sai do banho, passou o Vicente Machado ali na frente. Cheio de gente. Você está dormindo, vai tomar um café da manhã, abre a janela, né? Tá o Parque Barigui, parado ali fazendo ponto. Então, senhores, quando a obra pública desvaloriza, dá para cobrar contribuição de melhoria, sim ou não? Não, senhor, porque não tem valorização, não dá para cobrar daí. Tá bom? Competência para instituir é concorrente entre os 4 entes tributantes. Tá? Competência comum. Né? Não são todas, não é qualquer tipo de obra pública que dá ensejo à cobrança de contribuição de melhoria, tá? Embora a contribuição de melhoria esteja prevista na Constituição e no CTN, ali a partir do artigo 81, existe uma lei que regula a contribuição de melhoria de forma específica, e é um decreto-lei, tá? 195 de 67. 195 de 67. Veja, o CTN é de 66, no ano seguinte sai o decreto-lei regulamentando a contribuição de melhoria. E é nesse decreto-lei que está o rol das obras públicas que quando realizadas, se pode cobrar a contribuição de melhoria. Não é qualquer obra pública, está lá no artigo 2º. Bom, o rol é exaustivo, tá? Não é exemplificativo. O rol é exaustivo porque se trata de tributação. Então a gente interpreta de forma literal. O rol é exaustivo, taxativo. Bom, a valorização imobiliária eu já disse para vocês, né? Não basta só ter a obra pública, e não pode ser qualquer obra pública, tem que ser aquelas do artigo 2º do Decreto-Lei 195 de 67. Não basta ter essas obras públicas, dessas obras precisa decorrer a valorização imobiliária dos imóveis. Né? Existe um limite, senhores, para a cobrança da contribuição de melhoria. Tá? Esse limite é estabelecido pelo CTN, no parágrafo 1º do artigo 2º. Ele tem uma redação meio confusa. Eu deixo para que vocês leiam isso depois. Tá? Eu vou explicar, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Professor, se a desvalorização for tanta a ponto de uma empresa falir por causa de alguma obra pública, o Estado indeniza? Se a empresa falir em decorrência de uma obra pública? Isso, que desvalorize, por exemplo, tanto o local a ponto de falir, por exemplo, um comércio, entendeu? Que tinha um estacionamento, por causa de uma obra pública não tem mais, as pessoas não conseguem mais parar no local para fazer compra, e por isso acaba falindo o local por causa disso. Olha, é difícil. Você tem que provar nexo, né? Difícil. Mas... mais uma situação. Aquela deles fazerem
Reservatório para recuperação de água, por exemplo, vai todo o esgoto lá e faz um poção lá, entendeu? E isso fica terrível. Imagina, por exemplo, constrói uma penitenciária do lado da tua casa. Era isso que eu ia perguntar, professor. Aqui em Paranaguá, construíram aquela delegacia cidadã próxima aqui no meu bairro. E tava uma guerra para não deixarem construir, né? Porque isso futuramente pode se tornar uma... Mas não adiantou. Mesmo assim construíram. Eu ia perguntar isso, mesmo que a Vanessa acabou perguntando. Mesmo que prove nexo de alguma coisa do tipo, assim, que faliu ou que desvalorizou demais, é muito difícil você ser indenizado? É muito difícil, porque a falência não depende... Assim, quando a gente fala em falência, fala empresarial, né? Então, a gente sabe o que pode dar causa à falência, né? Fechar as portas, vamos dizer. Então, assim, a empresa fecha as portas. Vamos falar em falência. Vamos falar assim, a empresa fecha as portas, né? Isso, geralmente, senhores, não é uma causa única, tá? Com uma conjunção de fatores. E, assim, você ligar isso a uma obra pública é difícil, né? Porque se você é defensor do Estado, você vai dizer, tá, então me apresenta aí como que estava a tua administração. Me mostre os teus livros, para saber se você estava bem e caiu com a obra, ou se já vinha capengando, assim, era inevitável que você ia fechar, e você achou uma desculpa. Então, assim, é muito difícil. O negócio de construir também delegacia, penitenciária, também, vai construir. Eles vão construir. É o Estado faz isso. É necessário. Supremacia, né? Sim. O ideal é que, no mundo ideal, né, é que as penitenciárias fossem seguras, né? Que fosse dado um tratamento digno aos detentos, né? Que ali fosse bem cuidado, que não houvesse fuga, que houvesse ressocialização, né? Que fosse um lugar, assim, que realmente são pessoas que fizeram coisas ruins, mas que saem de lá minimamente recuperadas, né? Aí não teria, assim, tanto... não tem problema morar perto do penitenciário. Não acontece nada. Mas não é assim no Brasil. Não é assim. Ninguém quer morar perto de uma penitenciária. Ninguém. Porque é tudo o inverso disso que a gente falou, né? É tudo o inverso. Assim, construir uma penitenciária da tua casa vai desvalorizar. Mas enquanto tiver intenção, você já bota a venda. Vai para outro lugar. Tenta ir para outro lugar se tiver condição. Tudo bem? Vou falar um pouquinho do limite da cobrança da contribuição de melhoria, né? Então, imagina o seguinte, vai fazer uma obra, o município vai fazer uma obra, né? Vai construir um viaduto, tá? E está orçado em 50 mil reais. É só um valor, só para facilitar a conta, tá bom? 50 mil reais. E tem 10 imóveis que vão ser beneficiados com esse viaduto, né? Vai revitalizar uma praça, vai recapear não sei o que, vai ficar bonito, trocar a lâmpada, fica bonito depois. Galera ali, 10 imóveis que moram ali perto vão sofrer uma valorização imobiliária em decorrência dessa obra, tá? Cada imóvel, por exemplo, valoriza em, eu falei 50, né? 50 mil reais. É o valor da obra, né? Cada imóvel valoriza em 6 mil reais. Cada imóvel vai valorizar em 6 mil reais. Qual que foi o total da valorização dos imóveis? Se eu tenho 10 imóveis, cada um valorizou em 6, o total da valorização ali foi de 60 mil reais. Qual que foi o custo da obra? 50 mil reais. Né? Então, assim, a lei diz o seguinte, o CTN diz o seguinte, qual que é o limite total que se pode arrecadar a título de contribuição de melhoria desses 10? 50 mil reais, porque esse é o custo da obra. Esse é o custo da obra. Então, quando você cobrar dos 10, o município não pode receber mais do que 50. Porque o limite total da contribuição é o valor da obra. Tá? Agora, tem um limite individual, que é para cada imóvel. Então, veja, no exemplo que eu dei, a obra custa 50. A valorização de todos, somada, deu 60. Quer dizer, deu mais do que o custo da obra. Eu posso cobrar 60 de todo mundo? Não, não posso, porque o custo da obra é de 50. Quanto que eu cobro de cada um?
Imagine que a valorização foi a mesma, né? Igual para todo mundo. Quanto que eu cobro de cada um? R$5.000. 5 vezes 10 dá 50. Vocês entenderam? O valor que se arrecada com a contribuição de melhoria não pode ser maior do que o valor da obra. Não pode ser maior que o valor da obra. Esse é o limite total do que se vai arrecadar a título de contribuição de melhoria. Se a valorização da galera for superior ao custo da obra, você vai dividir entre os valorizados o custo da obra e não a valorização dos imóveis. Você entendeu? Vocês entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Eu tenho. Diga. Isso é só em caso de venda ou não? Como que, do imóvel, como que o Estado cobra esse valor? Porque se eu não tenho interesse em vender o meu imóvel e ele valorizou... Não, mas não é questão de venda. É o valor venal do imóvel. Eu tenho que... O Estado ele vai avaliar o teu imóvel. Ele vai catar o IPTU do ano passado e vai ver quanto que deu a avaliação do teu imóvel depois. E ele vai saber quanto que valorizou o teu imóvel. E daí ele vai instituir uma lei cobrando a contribuição de melhoria dos imóveis que tiveram valorização. A contribuição de melhoria geralmente é sempre depois da obra. Ela vem cobrada depois da obra. Eu pergunto para vocês. Diga, Daniel. Difícil é você pagar, né? Porque às vezes a pessoa teve uma valorização boa, mas ela não tem dinheiro. Valorizou o imóvel dela. Ou a casa dela que ela mora. Como que... Vai pagar. Então, um jeito de pagar. Instituiu, é tributo. Tributo é compulsório, você vai pagar. Se você não quiser pagar quando for lançado, o Estado vai na justiça e vai cobrar através de execução fiscal. Na prática acontece muito? O professor já viu ou não? Era isso que eu ia falar para encerrar lá. Por que não... A gente não vê aqui em Curitiba várias obras de revitalização de vários lugares? E que o lugar fica bonito, a praça fica bonita e tal. Por que a prefeitura não cobra a contribuição de melhoria dos imóveis que sofrem, sim, valorização? Por quê? O raciocínio, a justificativa aqui, senhores, não é do direito. Né? É uma opção política. Porque se sabe que no Brasil se paga muito a título de tributo. E cobrar uma contribuição de melhoria em razão da obra pública, se explicar isso para o sujeito, que ele vai ter que pagar um tributo, porque o imóvel dele foi valorizado, ele vai dizer assim, mas eu já pago pela obra. É por isso que praticamente inexiste cobrança e instituição de contribuição de melhoria no Brasil. É uma opção política. Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Professor. Diga. Poderia explicar novamente, por gentileza, a questão da divisão individual do valor, porque eu não entendi muito bem. Então, assim, o exemplo que eu dei, os valores que eu dei, partindo da presunção de que todos os imóveis se valorizaram igualmente. Igualmente. Tá? Se eles valorizaram igualmente, cada um vai pagar a mesma contribuição de melhoria. Era só para facilitar o cálculo. O que eu quero explicar para vocês através daquele exemplo é que existe um limite para a arrecadação de contribuição de melhoria. E qual é esse limite? É o custo da obra. Então, se a obra custou 50, o município não pode arrecadar mais do que 50 a título de contribuição de melhoria. Ainda que o somatório da valorização de cada um dos imóveis tenha suplantado os R$50.000. O limite de cobrança dele é de 50. Entendi. Mais alguma dúvida? Não? Então eu agradeço muito a paciência de vocês, a educação que vocês me ouviram, a participação também de cada um de vocês, porque ela enriquece muito a aula. Vou entregá-los aí aos cuidados do professor Marcos, né, um tempinho aí um pouquinho antes, tá? Para que ele possa trabalhar com vocês, tá bom?
Muito obrigado. Obrigado, professor. Se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Bom? Boa noite, senhores. Boa noite, professor. Boa noite, professor.